Já retomo a nossa programação contando para vocês que o relator da proposta quer votar a PEC sobre a autonomia do Banco Central no Senado antes do fim do primeiro semestre. Quem conversa conosco agora ao vivo é o Bruno Pinheiro, que não está mais no estúdio aqui em São Paulo. Já voltou para a capital, desembarcou nesta terça-feira, né, Bruno Pinheiro? E nessa quarta-feira já começou com tudo e vai contar essa história do Banco Central agora para a gente. Tem muita dúvida ainda em torno dessa PEC. Bem-vindo. Ótima tarde a você, Evandro. Que bom falar contigo, com quem nos acompanha. Sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Ouvi alguns nomes hoje aqui já no Senado Federal. Conversei com o relator, inclusive fiz algumas anotações. O relator me disse que está em busca de algo que seja ideal realmente, que ele vai conversar com representantes, com analistas, com representantes dos aposentados e que o objetivo, que essa PEC não tem o objetivo de afetar a vida do funcionário ali, do servidor, que tem um receio sobre essa instabilidade. E o que está acontecendo? De acordo com o relator, eles não receberam nada que venha do governo federal. Então, há diversas reclamações, há uma conversa ali, como se diz aqui, no fundo do quintal, com alguns outros aliados, mas o relator não recebeu nada oficialmente do governo federal. O que o relator está oferecendo? Que o governo reclame do que quer reclamar, do que ele acha que é ruim, mas que não fique somente com essa reclamação, que também o governo indique o que pode ser alterado, que possa ajudar a ficar ainda melhor esta PEC, o que ainda não veio. Chegaram a conversar com o senador Jacques Wagner, que é o líder do governo aqui no Senado, para que ele conseguisse fazer essa ponte, uma ligação com o ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, o que ainda não aconteceu. E aí, o que é realmente, Evandro, o que eles querem? É essa autonomia no orçamento realmente do caixa do Banco Central, onde circula muito dinheiro, mas o dinheiro não fica lá. Um exemplo simples sobre adquirir um computador de alta tecnologia, de última geração, eles ficam na dependência do governo federal. Então, se existe algum ponto que o governo acaba se irritando com o Banco Central e fecha a chave do cofre, essa dependência fica 100%. Então, eles querem o quê? Que totalmente esse orçamento seja de autonomia do Banco Central e alterar a natureza jurídica do Banco Central também. Exemplo que eu tive de informações, os funcionários que são responsáveis ali pela ferramenta do Pix, que foi uma ajuda, né, que revolucionou o envio, receber o dinheiro, enfim, são cerca de 40 funcionários atuando. Eles querem 80 funcionários, mas não existe orçamento para conseguir arcar com essa dívida, com esse compromisso. Então, é isso que tem essa PEC alterando isso tudo. E aí, no final, o sindicato já fala que isso já vem cercada de risco, que essa PEC vem cercada de risco e que isso não vai funcionar, essa autonomia total, essa isenção do Banco Central. Na primeira semana de maio, o relator quer então fazer uma audiência na Comissão de Constituição e Justiça e eu tenho uma apuração que ele também vai se reunir com ex-presidentes do Banco Central. Inclusive, Henrique Meirelles vai se reunir com o relator ali de uma forma não tão assim, não é algo oficial, é uma reunião informal na verdade, mas essa reunião vai acontecer. Já tem sinal verde de Alcolumbre e de Rodrigo Pacheco. O objetivo é antes de junho, já que na sequência vem as eleições e tudo vai ficar enrolando daí nesse finalzinho de ano. Evandro Cini, espero ter conseguido explicar um pouquinho sobre esse assunto que tem dividido opiniões aqui no Senado Federal. Sim, Bruno, explicou perfeitamente. Eu vou até pedir que você permaneça mais um pouquinho aí, porque eu vou fazer um debate, um giro aqui e já volto a falar contigo para trazer mais informações sobre esse assunto. Recentemente eu conversei com alguns integrantes do Banco Central com quem eu tenho contato e havia uma preocupação dessas pessoas que trabalham de maneira técnica, lá são analistas do Banco Central, sobre essa mudança. Primeiro porque eles disseram que estavam sendo pouco comunicados pela direção do banco sobre o que essa PEC proporcionaria. Então, há uma manifestação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, de que isso melhoraria a situação ali do banco e a vida dos profissionais que atuam lá, mas não detalhou de que forma isso poderia ocorrer. Há uma pressão também por aqueles que defendem esses analistas sobre sobre os perigos dessa transição. Como é que você avalia essa história, hein, Luiz Felipe Dávila? Por que seria ou não importante que o Banco Central tivesse autonomia agora? É fundamental. Como o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto,
O que ele quer é mudar a legislação para poder reter talentos. O Banco Central vem perdendo os maiores talentos para o mercado porque paga muito pouco. Então perde para os grandes bancos. Então o que o presidente do Banco Central faz? Como é que eu vou reter talento? Então eu preciso mudar a carreira para remunerar melhor os meus talentos. Porque senão vai ser impossível tocar o Banco Central com o nível técnico excelente que hoje tem no banco. Então você imagina, um grande diretor do Banco Central hoje ganha 10 mil reais, 7 mil reais, o que não dá para manter. É óbvio que chega qualquer grande banco, faz uma oferta que é 10 vezes maior que essa e leva o talento embora. Eu fiquei impressionado quando eu descobri essa informação também. Então isso... Me mencionou ali, eles me mencionou que tirava 12 mil reais. Então, é isso aí. Como é que você vai viver com 12 mil? Então na verdade, você está fazendo uma despoupança para gente talentosa para servir o país, mas depois voltar para o mercado financeiro. Então, esse é o primeiro ponto. E o que ele quer fazer? Ele quer fazer um rearranjo de carreiras dentro justamente para poder remunerar melhor. E para isso precisa ter autonomia, porque senão a gente cai na armadilha da isonomia salarial, que vai aumentar o salário, tem que aumentar de todo o funcionalismo público, o que é um total absurdo. Então, qual é o problema que nós temos hoje? Se nós tivéssemos tido a coragem de votar a reforma administrativa, essa PEC não faria sentido. Como nós continuamos embarrigando a reforma administrativa, o presidente do Banco Central está dizendo, eu tenho pressa, eu quero reter talentos, eu quero remunerar melhor, eu quero valorizar os bons funcionários que eu tenho aqui no banco e eu preciso de uma legislação especial, daí a PEC. Então, o ideal seria o Congresso Nacional aprovar a reforma administrativa, mudança de carreira, mudança do regime de remuneração por desempenho, que é isso que está na reforma administrativa, aí não precisaria ter isso, essa PEC do Banco Central. Então a PEC do Banco Central vem atender o interesse do Banco Central de reter talentos e não ficar sentado esperando não sei mais quanto tempo para o Congresso Nacional aprovar a reforma administrativa. Deixa eu conversar mais uma vez com o Bruno Pinheiro, para entender mais dessa situação. Ô Bruno, a forma como esse projeto está sendo tratado aí no Congresso é transparente? Olha, Evandro, existem outros assuntos, na verdade, se você for olhar assuntos que são de forma emergente, que começa a ganhar um esforço, e aí não se fala tanto, até mesmo entre os colegas, os jornalistas aqui no Senado Federal, não se fala muito sobre este assunto, porque até mesmo o governo não tem falado sobre isso. Então, fica claro a dificuldade do relator de construir esse texto, em cima de uma dificuldade de comunicação, tanto com o líder, o senador Jacques Wagner, também uma dificuldade de manter um relacionamento com o ministro da Fazenda e os interesses do Palácio do Planalto. Já o sindicato dos funcionários do Banco Central responde o seguinte, que isso já chega cheio de riscos, que isso vai ficar completamente difícil. A vida acaba expondo os funcionários, esse plano de carreira, enfim, isso tudo será muito complicado. Mas, de um outro lado, cerca de 42 senadores que assinam essa proposta, eles alegam que com essa autonomia ficam livres de eventuais constrangimentos orçamentários do governo, insistindo justamente sobre essa autonomia. Eu até cheguei a ouvir que a figura do Banco Central é como um gigante avião, só que o orçamento é de uma pequena aeronave, ou seja, ele tem um símbolo gigante, passa dinheiro dia e noite, só que o que fica lá é muito pouco e é insuficiente para avançar com a estrutura, com equipamentos de ponta para conseguir oferecer um serviço de qualidade. Legal, Bruno. Muito obrigado pelas informações. Ótimo trabalho para você. Como que você analisa, Alan Gani? Olha, Evandro, eu acredito que o Banco Central tem que ter mais autonomia financeira, sim. Tem duas instituições no Brasil que são muito sérias, muito técnicas. Uma delas é o Banco Central e a outra instituição é o IBGE. E ambas sofrem pela falta de orçamento e tem muito talento. São instituições muito importantes para o melhoramento até da economia aqui no Brasil. Com seu trabalho técnico, com seu trabalho de pesquisa. Além de reter esses talentos do Banco Central, seria também importante ampliar
a autonomia operacional do Banco Central. É verdade que o Banco Central hoje é independente, mas essa independência, ela de certa forma, ela é limitada. Melhorou muito em relação ao passado, mas em algumas circunstâncias o presidente pode trocar o presidente do Banco Central, ele tem um mandato ali de 4 anos, eu acredito que a gente tem que ir mais para o modelo americano, que é uma independência ali total do Banco Central em relação ao poder executivo. Mas, de qualquer modo, autonomia operacional, independência também são muito bem-vindos para o Banco Central. Fala, seu Piperno. Eu acho que tem muita coisa complicada nisso, né? Primeiro que vocês trataram muito bem da questão da distorção salarial, né? E eu li outro dia, até já citei aqui, coisa de um mês atrás, uma entrevista do presidente do Banco Central dizendo que por dia o Banco Central estava perdendo em média 7 funcionários. Eu chamo a atenção para isso porque muitas vezes, veja, o Estado, ele treina, prepara muito bem alguns profissionais, principalmente na sua elite, e esses profissionais, geralmente por questões salariais, depois eles vão procurar outros caminhos, o que é absolutamente legítimo, tá? Então é claro que esse tipo de distorção ela tem que ser corrigida. Está fazendo aqui uma rápida comparação. Um diretor, alguém que tenha um alto cargo no Banco Central ganhando R$10 mil por mês, né? Que parece ser, então, de acordo com o que vocês disseram, quase que o salário padrão dessas pessoas com altos cargos no Banco Central, ele ganha o equivalente ao auxílio moradia de um juiz, que recebe de 7 a 10 mil reais por mês, de acordo com o que foi, inclusive, aprovado no final do ano. Enfim, a nossa audiência deve se lembrar de um projeto aprovado no final do ano que a gente até chegou a debater aqui. Então, é óbvio que esse tipo de distorção, ele vai causando também, sobretudo, prejuízo intelectual para uma instituição que é tão importante. Chega a ser constrangedor. Então, se tem uma comparação como essa, né? Você imagina, por exemplo, o sujeito sai daqui, o juiz, enfim, promotor, ele sai daqui de São Paulo, aí ele vai morar nessa cidade onde houve lá as ruas, enfim, Baraunas. Puxa vida, você tem, sei lá, 8, 9 mil reais por mês para auxílio moradia. Ele vai morar onde? Enfim, com essa grana, ele vai poder alugar um palácio. Vai alugar a prefeitura inteira para morar. Uma cidade pequena é isso. Então, você paga a prefeitura ali. Aí você para pensar e fala, puxa vida, esse é o salário de um alto executivo do Banco Central. Segré. Eu estava esperando que o Piperno fizesse alguma menção sobre o prejuízo do Banco Central. Mas 114 bilhões só, né? Ah, mas aí que tá, Piperno, eu tava te esperando. Deixa eu contar o bastidor, ele mandou mensagem para mim assim, eu quero ser o último a comentar nesse assunto. Eu falei, ok, mas ele não me explicou por quê, então agora tá explicado. Fala, seu Segré. Tá explicado, Evandro, seu articulador, você me usou nessa estratégia. Não, foi sem querer querendo. Mas por quê? O resultado operacional do Banco Central em 2023 foi positivo em 8 bilhões de reais. O problema do prejuízo tem a ver com o prejuízo que causa manter as reservas internacionais pela diferença cambial, Piperno. Então, queria te observar isso para você não falar que o Banco Central perdeu, porque se as reservas internacionais estiverem atreladas ao Tesouro, seria o Tesouro que perdeu. Não foi por um problema do Banco Central. O Banco Central não tem como fazer essa questão de reverter swaps e deixar no CDI ou no CDB. Então, é explicado por esse lado. Mas você sabe que esse projeto agora, me parece, Evandro, tem a ver com uma questão, uma tentativa de um projeto de lei complementar que foi colocado pelo deputado Guilherme Boulos em 2023, em que ele queria revogar a autonomia do Banco Central, queria incluir dentro das metas, dos objetivos da Carta Magna do Banco Central, a obtenção do pleno emprego, um absurdo por todo ponto de vista, porque não tem a ver com política monetária, e queria colocar quarentena nos diretores, ou seja, além de ganhar pouco, se eles saíssem do Banco Central, eles não poderiam trabalhar durante sei lá quanto tempo. Esse projeto não vingou, foi acompanhado por 11 deputados do PSOL e ficou aí engavetado. Então, me parece que esse projeto agora está tentando
colocar uma reativação, uma ratificação na autonomia do Banco Central, ampliando para uma autonomia também operativa e não apenas de autoridades, como prevê a lei que foi aprovada em 2021. Lembrando que o Banco Central foi instrumentado no dia 31 de dezembro de 1964 e desde essa época até 2021 não tinha a autonomia que hoje tem.